142 que equivale a 142 gramas. Da glicose 180 a 1, que equivale a 180 gramas. Já expliquei que a diferença entre uma e outra é que aqui tem a constante de Avogadro. Isso aqui representa 602 hectilhões de estruturas de sulfato de sódio e aqui 602 hectilhões de estruturas de glicose. Observação, a molécula grama tem sempre o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. E aqui eu me reportei a número por causa do número em si, mas do ponto de vista físico, é constante de Avogadro. Então, uma molécula grama tem sempre o número ou a constante de Avogadro, 6,02 10 a 23, de moléculas. Isso é molécula grama moléculas, assim como nos átomos grama. O que é mol? É a quantidade de matéria de um sistema que contenha tantas unidades quanto o número de Avogadro. Então, isto aqui, 142 gramas, equivale a 1 mol de estruturas de sulfato de sódio. Por quê? Porque tem a constante de Avogadro. 180 gramas equivale a 1 mol de moléculas de C6H12O6 glicose, e contém o número de Avogadro. Ambos têm 602 hectilhões de estruturas ou de moléculas, aproximadamente. Número de mols é a relação entre a massa qualquer de uma amostra pura de uma substância e a sua molécula grama, no caso de moléculas, o átomo grama, no caso de elementos químicos. Não entendeu? Vamos explicar. Então vamos agora trabalhar com alguns exercícios resolvidos aplicando os conceitos de mol, átomo grama e molécula grama para que você também entenda o que eu falei no slide anterior. O conceito de número de mols. O número de mols ele é uma formulazinha muito importante que às vezes muitos alunos não conseguem memorizar mesmo. É N igual a M sobre M. A única diferença é que aqui é M maiúsculo. Esse M maiúsculo representa a molécula grama, o átomo grama ou íon fórmula. Como é que é feito isso? Vamos ver. Olha só. Qual o número de átomos encontrados em 460 gramas de sódio? Na igual a 23. 23 é a massa encontrada na tabela periódica para 1 mol de sódio. Aqui nós temos 460 gramas. Resolução. 23 gramas de sódio equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. 460 gramas equivale a X. E como é que a gente vai fazer então? Meio pelos extremos. 23x é igual a 460 vezes 6,02 10 a 23. E aí como é que a gente vai ter? Esse 23 vai passar dividindo. O que vai ficar então? 460 vezes 6,02, 10 a 23. Dividido por quanto? 23. Dá para dividir 460 por 23, que dá quanto? Vamos ver, dá 20. 20 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Você só faz a continha aqui, multiplicação, e você obtém x igual a 120,4 vezes 10 a 23 átomos de sódio existem em 460 gramas de sódio. É fácil de resolver, não é tão difícil. Eu aconselho usar uma calculadora, lembrando que em provas de vestibular, Enem, etc., não existe a possibilidade de utilização de calculadora. Eu, particularmente, a mim não há problema de utilização de calculadora. Segundo, quantos mols de moléculas de H2SO4? Por que mols de moléculas? Porque H2SO4 é uma molécula. E é molecular. E aqui só existem não metais. Existem 49 gramas deste ácido. Quantos mols? Tem que aplicar essa fórmula. Resolução. Lembrando que H2SO4 tem 2 hidrogênios, 1 vezes 2, porque o hidrogênio vale 1, dá 2. Enxofre só tem 1. No caso, a massa vale 32 vezes 1, 32. E oxigênio tem 4. E a massa vai 16. 16 vezes 4, 64. Soma total 98. Esse 98 gramas é esse M maiúsculo. No caso aqui, molécula grama. Esta substância aqui é o sódio. O M maiúsculo dele seria o átomo grama. Se fosse uma substância iônica, tipo cloreto de sódio, seria o íon fórmula. Mas tudo, na verdade, é a somatória das massas da tabela. Esse daqui, que está embaixo,
é, na verdade, a massa da tabela ou a somatória das massas da tabela dos átomos constituintes ou da molécula ou da substância iônica. Bom, como aqui tem 49 gramas deste ácido e a massa da tabela para o ácido dá 98 gramas, basta pegar e usar a fórmula. Ou fazer uma regrinha de 3. 98 gramas equivale a 1 mol. 49 gramas equivale a x mol. X é igual a 49, 49 vezes 1, dá 49, aqui meio pelos extremos. Dividido por quanto? 98. Se você analisar esse x, é o mesmo n. N é m sobre m da tabela. Quanto é que deu m da tabela para H2SO4? Quando eu falo da tabela, porque é somatória, reiterando. 98. 49 por 98, quanto é que deu? X, ou o número de mols, N, é igual a 0,5 mol, é o que nós temos de H2SO4. Muito simples. Aqui bastaria você usar essa fórmula. No lugar do Mzinho, colocaria 49. Você quer lembrar que não é porque aqui é M minúsculo que é 49, porque foi a massa dada. Essa massa é a massa qualquer. E esse M maiúsculo é a somatória das massas da tabela. Sempre vai ser assim, tá? Continuando. A prova do Enem de 2013. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia. Parece muito, mas é pouquinho, né? Quando a quantidade recomendada é o dobro, ou seja, 1000 mg ou 1 grama. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Está aqui onde está disponível. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23, aqui é a constante de Avogadro, aqui ele já até, na prova do Enem, já até tirou 6,012 ou 6,022, 140, vai embora. Tirou, já arredondou para ficar fácil. Para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40, que a gente tem que olhar na tabela, mas aqui ele deu, quanto foi 40 gramas por mol? Massa molar, ou átomo grama. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Quero lembrar o seguinte, para o brasileiro 500 mg é a média. Para que fique certinho, esse valor tem que multiplicar por 2, porque é o recomendado, é o que está aqui no texto. Então, a primeira coisa aqui, a massa mínima tem que ser 2 vezes 500 mg. A massa mínima, então, vai dar 1000 mg. E 1000 mg é igual a 1 grama. Logo, 40 gramas de cálcio equivale a quanto? 6 vezes 10 a 23 átomos. Quero lembrar que ele está perguntando a quantidade de átomos mínima que deve ser ingerida. E esse valor 40 gramas é 6 vezes 10 a 23. Por que eu não usei 6,012 ou 6,022? Porque no texto do Enem ele arredondou para 6, 10 a 23. Por que eles fazem isso? Para ficar mais fácil o cálculo. Quanto foi que eu achei? 1 grama de cálcio vale quanto? N. Ou N minúsculo, tanto faz. Meio pelos extremos. 1 vezes 6, 10 a 23. Dividido por quanto? 40. Olha só quanto é que dá. Agora tem que fazer direto na calculadora. Você poderia fazer aqui, dividir. Ficar 1 vezes 6 dividido por 40. 1 vezes 6 dá 6 dividido por 40. E depois fazer todo o trâmite. Mas aqui vamos fazer com a calculadora. Já dei as dicas anteriores para se fazer esse tipo de cálculo. Quanto é que deu N? 1,5 vezes 10 a 22. Observa que aqui diminuiu uma casa decimal. O valor que daria aqui, se aqui nós tivéssemos, por exemplo, aqui quanto é? 6. Nós tivéssemos, por exemplo, 60 dividido por 40 dá 1,5. 1,5. 6 por 40 dá 0,15 vezes 10 a 23. 0,15. Como aqui a potência é positiva, a vírgula já vai deslocar para a direita. Aí 0,15 vai deslocar um número. Aí vai ficar 1,5 10 a 22. Uma casa decimal. Portanto, resposta, letra D.
probleminha bem simples do Enem. Se bem que o Enem tem colocado alguns probleminhas meio complicadinhos e às vezes com umas soluções confusas. Vamos lá adiante. Conclusão. Nós temos aqui a tabela periódica dos elementos químicos para avaliações. Não vou deixar nenhuma atividade agora nesta videoaula. Essa daqui que é utilizada para trabalharmos valores aproximados. Lembra do oxigênio? Quanto era o valor? 16. O carbono, qual era o valor? 12. Hidrogênio, cadê? Hidrogênio 1. Não é? Enxofre, onde é que está? Enxofre, vamos ver, família 6 ou 16, olha, enxofre 32, e assim vai. Isso aqui é ótima. Vou dar um tempo aqui para que você possa tirar um print e imprimi-la se quiser. Essa tabela é excelente para fazer os cálculos. Tabela periódica 2. Todas elas construídas por mim. Essa aqui já traz valores mais redondos. Tá? Também da mesma forma, valores redondos. Dá um tempinho para tirar o print. Muito boa essa tabela. O hidrogênio já não é 1, mas 1,01. Lembrando que o valor não é nem esse aqui, aquele valor que eu calculei lá, que eu mostrei naquela tabela do ACD Labs. Tá? Vamos ver então aqui. Aqui é outra tabela que eu sempre coloco, que tem a distribuição dos elementos químicos por camada eletrônica. Aqui a nossa bibliografia utilizada, e este assunto também está neste livro aqui que eu já terminei na verdade, envolve estequiometria. Essa é a capa dele, a segunda capa, né, a interior, e aqui algumas literaturas muito boas para se fazer pesquisa. E aqui os meus sinceros agradecimentos. Lembrando que essa oportunidade é maravilhosa, porque depende de vocês. Então aqui nós terminamos a nossa aula e até breve, se Deus quiser.